Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Alessandra. Eu vou participar hoje com vocês na interação do chat durante a nossa aula de Química. Para lecionar essa aula de Química para vocês, nós temos a professora Simone. Tudo bem, professora? Tudo bem, Alessandra. Obrigada pela sua participação. Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um tema cujas as habilidades a ser desenvolvidas serão: a habilidade vai ser aplicar os conhecimentos referentes à influência da pressão e da temperatura na rapidez e na extensão de transformações químicas de equilíbrio, né? E para escolher condições reacionais adequadas. Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, e expressar e partilhar as informações, ideias, experiência e produzir sentido que leva ao entendimento mútuo. Para isso, vamos fazer alguns combinados, tá? O combinado nosso vai ser o quê? Que vocês anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, que vocês, para ter essas dúvidas, para realizar as atividades que serão propostas ao longo dessa aula, que vocês participem ativamente da nossa aula e que também aproveite esse momento. E, para isso, nós vamos usar também o caderno do aluno, tá ok? Que vocês tenham em mão esse caderno do aluno. Então, vamos recapitular um pouquinho a nossa aula passada, né? Que nós vimos o quê? Quais são os fatores que perturbam o equilíbrio químico? Nós vimos que é a pressão, né? A pressão, ela acontece com ela. Quando eu aumento a pressão, há um deslocamento da reação ao sentido que tenha menor número de mols de gás na reação. E também nós temos a temperatura, que é um outro fator que perturba também esse equilíbrio. A temperatura, ela sempre vai ser favorecida no sentido, quando aumenta a temperatura, a reação endotérmica. E a concentração. Sempre eu vou ter quando eu altero a concentração de um dos componentes, haverá um deslocamento da reação no sentido que compense aquele que está desfasado com base na minha estequiometria da reação. Lembram disso? E vamos agora retomar um pouquinho da constante de equilíbrio, né? Vendo aqui. Para isso, eu vou usar o caderno do aluno de vocês, né? Então, vamos lá. Qual exercício nós vamos fazer do caderno do aluno? É o exercício 2G, da página 36, do volume 1 de vocês. Se vocês pegarem um caderno, não der tempo de vocês procurarem lá, mas vamos ler aqui comigo no PPT. Aí, vamos lá. Ó. O refrigerante é formado por uma solução aquosa de xarope e gás carbônico, que, por sua vez, é adicionado em um aparelho chamado carbonizador, gerando o ácido carbônico, que é o H2CO3, representado pela seguinte equação em equilíbrio. CO2G, lembrando que G significa o estado físico desse componente gasoso, mais H2O, que é a água no estado líquido, que está em equilíbrio com H2CO3 no estado gasoso. Então, eu tenho no quadradinho aí de vocês uma reação genérica, que é Azinho mais A, mais Bzinho, vezes B, que está em equilíbrio com Czinho, C, mais Dzinho, D. E eu tenho a aplicação da fórmula, como nós vimos na aula passada, com a professora Regiane, que Kc, constante de equilíbrio, é o quê? A concentração do meu componente C elevado ao Czinho, que multiplica a concentração do meu componente D elevado ao Dzinho sobre a concentração de A elevado ao A minúsculo, que multiplica a concentração do meu componente B elevado ao Bzinho. Lembrando que as letras minúsculas são quem? São o valor estequiométrico da minha reação. Então, baseado nesses dados, a tabela que vocês tiveram aí no exercício, eu quero que vocês calculem a constante de equilíbrio para a reação do ácido carbônico. Eu tenho na tabela abaixo, né, a concentração do CO2, que é 2 mol por litro,
eu tenho a concentração da água, que é 1,5 mol por litro, e tem a concentração do gás carbônico, que é 2,5 mol por litro. Para isso, vocês vão ter 1 minutinho para resolver essa equação. Vamos lá? Professora Simone, embora alguns ainda tenham um pouco de dúvida, e eu acho que esse é um processo natural nessa construção, né, desse conhecimento, nós temos uma quantidade. Então, por exemplo, alguns alunos, como Pedro, ele disse que é 0,83. O Davi disse que é 0,67. O Douglas disse 0,5. O João, ele respondeu para a gente que é 1,5. Será que algum deles chegou próximo da resposta correta? 1,5, o João disse. E a Emanuele, 1,25. Ah, a Emanuele acertou. Vamos entender por quê. A grande maioria errou por qual motivo? Que eles consideraram também o quê? A concentração da água. Só que a água ela não vai participar desse equilíbrio. Qual que é a ideia do equilíbrio químico? Cálculo do equilíbrio químico. É que eu vou utilizar as variações das concentrações daqueles componentes que não são constantes. E quais aqueles componentes que não são constantes? São aqueles que estão no estado gasoso ou no estado aquoso, que são dissolvidos em água. Se eu utilizar um componente no estado líquido ou no estado sólido, a minha concentração ela é constante, logo ela não participa desse equilíbrio. Então, se vocês olharem aqui na resolução, retomando aqui, eu tenho a concentração do CO2, que é 2 mol por litro, e a concentração do gás carbônico, que é 2,5 mol por litro. E como eu calculo a constante de equilíbrio dessa reação? Vai ser quem? Reagente, produto sobre reagente. Quem é meu produto? O H2CO2. E quem é meu reagente que vai participar da constante de equilíbrio? Apenas o CO2. A água já não participa. Por quê? Porque ela está no estado líquido e ela não vai influenciar nesta variação. Então, a Emanuele, né, que respondeu corretamente, isso. Vai ser quem? 2,5 mol por litro dividido por 2 mols por litro, que vai dar a constante de equilíbrio 1,25, assim como a Emanuele respondeu. Então, retomando aqui, quem não participa da constante de equilíbrio? São as substâncias do estado sólidos e os líquidos puros, que no nosso caso foi a água. Por isso que ela não participou do nosso cálculo. Perfeito, pessoal? Aí agora vamos para uma interaçãozinha no chat de novo. E a pergunta para vocês é qual? Como tornar uma reação reversível economicamente viável? Ou seja, como aumentar a concentração do meu produto? 2 minutinhos para vocês responderem essa questão para mim. Vamos lá?
legal, pessoal, bastante interação. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou trabalhar com vocês o como ganhar um prêmio Nobel, né, que aconteceu na síntese da amônia. Então, vamos lá. O que aconteceu com essa síntese da amônia, né, no processo Haber-Bosch? Lá no começo do século XX, né, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Até então, eles utilizavam o salitre para poder extrair a amônia. Com a escassez das minas, né, de onde era extraído esse salitre, que era no Chile, aí um alemão, o Haber, ele começou a pesquisar como extrair a amônia a partir de uma fonte abundante de nitrogênio, que no caso é o ar. Então, ele fez vários experimentos, até ele chegar, né, a uma quantidade que ele conseguiria extrair a amônia. Só que acontecia, essa quantidade de amônia, ele gastava muita energia para poder extrair uma pequena quantidade de amônia. Com o passar do tempo, ele foi variando as temperaturas até chegar a uma certa quantidade de extração de amônia. E, por fim, veio o Bosch, a partir com esse experimento que o Haber começou a realizar, e ele verificou que, variando pressão e temperatura, ele conseguia chegar numa quantidade aceitável, né, viável industrialmente, de amônia a partir do nitrogênio, gás nitrogênio do ar. E se vocês olharem aqui, nessa tabelinha aqui, ó, da síntese da amônia, eu tenho uma tabela que varia a pressão e a temperatura. Então, Haber, ele fez a variação de temperatura, né? E aí veio o Bosch, agregou com a ideia da variação da pressão para chegar a uma certa quantidade viável dessa amônia. Mas ele observou que ele nunca chegou ao 100%, porque havia um equilíbrio, conforme vocês veem aí na reação, né? E ele chegou nessa proporção, na reação balanceada. Então, 1 mol de N2 para 3 mols de H2 para chegar em 2 mols de NH3. Né? Variando a pressão e a temperatura. Baseado nessa experiência, e com isso, eles ganharam o Prêmio Nobel em 1918, né? Logo no início da Primeira Guerra Mundial. Então, baseado nessa questão, nesse experimento que Haber-Bosch realizaram no início do século XX, eu vou pedir para vocês responderem a próxima questão no chat. Eu vou ler para vocês a questão. Ele fala assim: observou nessa tabela que gás está presente a uma temperatura de 450 graus Celsius e uma pressão de 400 atm. 1 minutinho para vocês responderem. Professora Simone, nós temos aqui 2 tipos de resposta, na verdade, para essa questão. Então, nós temos, por exemplo, o Tiago, o João, a Camille, a Daniele, Gabriele, Macley, que colocaram, Ana Júlia, 42,9. A Ingrid, ela falou apenas o nitrogênio. Já a Marlene, ela falou o hidrogênio e também o nitrogênio. Considerando que a gente tem, então, os elementos e também alguns valores numéricos, como que se dá essa resposta? Será que alguém, pelo menos, mesmo que seja com valor numérico, não sei, chegou próximo? Sim, sim, chegaram sim, a grande maioria. Então, vamos lá.
Observando a tabela, né, dos gases, ele pergunta lá quais gases estão presentes a temperatura de 450 e 400 atm de pressão. Se vocês traçarem lá na tabela, eu vou achar 42,9. O quê? Vamos ler a tabela. A tabela diz o quê? Porcentagem de amônia formada a partir de mistura 3,2.1. O que quer dizer 3,2.1? Ele diz que na proporção de 3 de H2 para 1 de N2. Então, se eu usar minha reação balanceada, como eu mostrei para vocês lá anteriormente, eu vou ter na temperatura de 450 e a pressão de 400, eu vou ter 42,9% de amônia. E o restante que completa 100% vai ser quem? Uma mistura na proporção de 3 para 1 do gás hidrogênio e gás nitrogênio, tudo bem? Então, a grande maioria acertou, só que eles não citaram o nome dos gases. Mas acabou, né, chegando a uma conclusão 99% correta. Foi uma outra interpretação, na verdade, né, Sim. professora, de como identificar essa relação com os elementos, não é? Sim, sim. Ó, vamos pôr a respostinha aqui para eles, quem quiser printar a tela. Tá? Em uma reação química que está em equilíbrio, temos reagente e produto ao mesmo tempo, coexistindo, né? Ou seja, eu tenho nitrogênio, hidrogênio e amônia. Foi o que nós acabamos de falar, perfeito? Agora, na sequência, usando a mesma tabela, eu quero que vocês... Opa! Voltou. Acabou indo sem querer, mas vamos pensar um pouquinho aqui, né? Então, baseado nessa tabela, vamos observar, né, e ver qual seria a melhor condição de pressão e temperatura para que se obtenha a maior quantidade possível de amônia. Vamos lá, um minutinho para vocês pensarem. Então, voltando dessa interação, tem um detalhe importante, né? Que até vou brincar um pouquinho com a aluna Sabrina, porque ela respondeu 60, aí sou eu interpretando, tá bom, gente? 60,6. Mostraram a resposta, não era para ninguém ter reparado nesse detalhe. Mas, mesmo assim, teve gente que não reparou, professora, porque a gente tem, tanto na resposta, a maioria colocou ou 60,6, como a Letícia, o João, a Suiane, nós temos o Vinícius, o Marcos, que colocaram 60,6. Nós temos, por exemplo, o Vitor colocou 450 e 500. O Marcos colocou 400 graus Celsius e 500 atm. O Matheus também fez a mesma coisa. Mas teve um aluno, que agora até não estou... Achei. A Érica, ela colocou 48,8. Por que será que deu essa variação nas respostas? Então, não prestar atenção na pergunta. Ó, retomando aqui a pergunta. Observando essa tabela, qual seria a melhor condição de pressão e temperatura para que se obtenha a maior quantidade possível de amônia? Ninguém perguntou qual era a quantidade de amônia. Então, cuidado, tá? Então, aos poucos responderam aí. Qual é a melhor condição? Pressão 500 atmosfera, né? 500 atm e temperatura 400 graus Celsius. Cuidado, eu mostrei a resposta sem querer, mas não se ativeram à pergunta.
Então, dando continuidade aqui... Vou fazer uma correção. Ah. Pelo menos a Ana Carolina, ela falou sobre elementos, citando hidrogênio e nitrogênio. Não acredito que não ajudou muito nessa composição de resposta, mas pelo menos teve uma outra visão certa ou errada do contexto. Perfeito, professora, boa observação. Agora, dando continuidade aqui, vamos ver a próxima pergunta, né? Continuando a mesma tabela, qual é a condição de pressão e temperatura? A concentração dos gases nitrogênio e hidrogênio será maior. Um minutinho para vocês responderem. Você sabe, Simone, que eles mantiveram mais ou menos a mesma resposta, mas ainda assim existem algumas variações. Então, a gente tem, o Bruno disse que é 60,2, o Leonardo, o Daniel, a Letícia, o André e o Adriano disseram que são 600 graus Celsius e 200 atm. A Sara, ela só colocou pressão de 200 atm. Giovanni, 20,8. A Isadora, ela trouxe o 60,6. E o Rafael, 37,8. Ah, a grande maioria acertaram, né? Então, a tabela, o que eles perguntam nessa questão aqui? Qual é a condição de pressão e temperatura, onde ele vai ter a maior concentração de quem? Do gás nitrogênio e hidrogênio. Se você olhar na tabela, a tabela traz o que para vocês? A porcentagem de amônia. Então, eu tenho que pegar na tabela o menor número de porcentagem de amônio, logo que vai ter a maior quantidade do gás nitrogênio e gás hidrogênio. Olha aqui no PPT de vocês. Por favor. Então, a pressão correta seria, para achar a maior quantidade de nitrogênio e hidrogênio, 200 atm e temperatura de 600 graus Celsius. Perfeito? A grande maioria acertou. Que bom. Novamente com aquela ideia das diferentes formas de enxergar a resposta dentro do contexto, né? Sim. Apresentando ou a temperatura e a pressão, ou apresentando exatamente esse valor que você acabou de comentar com eles. Sim, perfeito. Mais uma perguntinha para vocês. Vamos lá. Opa. Tá difícil. Vamos lá. Você passa aí, por favor? Então, vamos lá, pessoal. Ó, é possível aumentar a velocidade da síntese da amônia sem diminuir a concentração do produto formado? Até então, nós mexemos com quem? Com a pressão e com a temperatura. Eu consigo aumentar a velocidade para que eu aumente a produção da amônia sem diminuir o produto formado? Um minutinho para vocês responderem.
Você sabe, Simone, que com as respostas deles, eu até fiquei com um pouco de dúvida, na verdade. Mas por quê? Porque o que aconteceu aqui? O Matheus, Natan, alguns exemplos, tá, gente? Tem o outro Matheus, o Matheus Lauro, tem o Matheus Araújo, Camille, Victor Hugo, Natália Santana, Marlene, Gabriele, Marco Antônio responderam sim. Apenas sim. E aí eu como matemática que eu já disse, eu fiquei na dúvida de como seria isso. Aí, eu acho que é Michele, porque está aqui como Mi, Luana, Igor Barbosa, a outra Gabriele, João Gustavo, Kaique disseram não. Somente não. Então, eles não estão lendo a pergunta direito. Pois é. O Rafael, ele disse que não, pois a concentração será maior. Parou por aí. Mas já melhorou, melhor do que sim ou não. Já tirou um pouquinho de dúvida certa ou errada, eu não sei, mas tirou um pouco de dúvida. Teve gente que colocou aumentando a temperatura, mas também não sei como que isso aconteceria. E o Alain, ele disse que provavelmente sim. E agora? Fiquei confusa, hein? Então, vamos lá. Ó. Como alguns responderam aumentando a temperatura. Como nós vimos na tabela anterior, aumentando a temperatura, se eu voltar aqui, ó, se a gente voltar aqui na tabela, se eu aumento a temperatura apenas, eu tenho um rendimento razoável, né? Vamos lá. Vamos pegar na linha dos 200 graus, 200 atm, a primeira coluna. A 400 graus Celsius, tenho 38% de amônia. Se eu aumento a temperatura até 600, o que acontece com a minha amônia? Ela diminui. Então, aumentar apenas a temperatura, eu não vou aumentar o rendimento do meu produto e nem aumentar a velocidade, pelo contrário. Se eu pegar a primeira linha, manter a temperatura constante, eu tenho lá 38,7. E aumentando a pressão, eu vou ter um aumento considerável do quê? De produção de amônia. Eu vou estar 60,6%. Então, não é apenas a temperatura e nem apenas também a pressão. É um conjunto entre elas que eu vou aumentar para melhorar o quê? O rendimento. Porém, a pergunta qual que era? Como tornar reação reversível economicamente viável, ou seja, como aumentar a concentração do produto e mantendo a temperatura e a pressão constante. O que eu poderia fazer? Eu poderia o quê? Também responder a nossa pergunta lá em cima, que eu deixei em branco. Lembra da pergunta? Vamos voltar um pouquinho nela lá? Deixa eu voltar para vocês aqui, ó. É que eu acabei nem te contando o que eles responderam naquela, né? Vou lhe perguntar já já. Como tornar uma reação reversível economicamente viável, ou seja, aumentar a concentração do produto? Que é a mesma pergunta que nós fizemos, né? Fizemos no começo e no final. E agora vamos responder ela. Achando uma concentração, como dizer assim, uma condição viável em relação à pressão e à temperatura. E o que eles responderam lá no começo, professora? Olha, Simone, eu vou ser bem sincera. Não sei se a resposta que eles colocaram permitiria isso que você falou. Por exemplo, o Rafael, e eu lembro que não só o Rafael, como a maioria, disse que era colocando água. O Natan disse que era usando um solvente. O Caio respondeu mais soluto. O João, alterando a temperatura. O João Pedro disse que diminuindo o reagente. A Suiane, aumentando o reagente. Lucas, mais produto reagente. A Amanda falou equilíbrio químico. O Nalan, colocando mais produto. E a Micaela, aumento de pressão. Mas a maioria, mais de 80%, disse que era para colocar mais água. Não, se eu colocar mais água, eu vou diluir minha reação e eu não vou chegar... E a água, lembrando que a água no estado líquido, ela não participa da constante de equilíbrio. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um outro componente que não vai se envolver na minha reação
ele vai o quê? Ele vai apenas alterar o quê? A velocidade. E o que é que eu vou colocar? Catalisador. Eu vi que alguns colocaram, mas muito pouco colocaram catalisador, não foi, professora? Sim, para essa resposta... Não, para a segunda, né? Não, para a última, a gente teve até que uma quantidade boa de alunos falando sobre o catalisador. Eu só não quis contar para você, porque eu estava esperando esse momento da explicação. Mas teve uma quantidade até considerável que indicou o catalisador, sim. Ah, legal. Então, qual que é o papel do catalisador, pessoal? Ele não interfere no deslocamento do meu equilíbrio, mas ele vai aumentar a velocidade dessa reação, né? E ele não participa diretamente do reagente produto. Ele vai só o quê? Aumentar a velocidade. A ação do catalisador, ele acelera a velocidade da reação, isto é, no caso da reação ser reversível, faz com que ele atinja o equilíbrio mais rapidamente. E isso faz com que seja mais viável para a indústria, né? Foi o que eles descobriram isso também lá no passado, que é utilizado muito hoje nas indústrias. Perfeito, professora? Ótimo, eu acho que agora ficou bem claro essa relação. Até, de repente, para aqueles que responderam sim, associar esse sim à questão do catalisador, né? Porque eu não sei se ficou subentendido para eles a resposta do sim associado ao catalisador, não sei. Mas, de repente, se não foi, eu acho que agora ficou bem claro para eles. Ah, legal. Vamos saber se realmente ficou claro para eles. Então, o que eu pedi para eles agora? Vou dar 3 minutinhos para eles responderem. Se eles conseguiram realizar as atividades, para eles escrever no chat o que eles acharam. E se ficou alguma dúvida, para a gente poder esclarecer essas dúvidas, se possível, hoje ainda. Vamos lá? 3 minutinhos para vocês responderem. Olha, Simone, eu vou te falar que eu estou muito feliz com as respostas.
Lógico que se tivessem dúvidas, né, alguma dúvida mais explícita, declarada, seria muito legal, porque eu acho que é esse o momento, né, de resolver isso. Então, a maioria disse que conseguiu fazer as atividades, que achou a aula muito legal. O Ricardo respondeu sim perfeitamente. O Matheus, sim, achei muito boa a experiência. O André disse sim, muito divertido. Que bom que você achou divertido. A ideia é essa, no final das contas. A Graziele, sim, gostei da aula. Rian ficou com algumas dúvidas, mas achou a aula muito boa. E aí eu vou falar, aproveite, tire um pouco mais das dúvidas com os professores. Eu vou fazer a minha despedida. Professora Simone, muito obrigada por me convidar para participar dessa aula. Alunos, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, viu, professora? Obrigada, Alessandra, por auxiliar nessa aula. Foi muito divertido mesmo. Obrigado, meninos, e até a próxima. E qualquer dúvida, mande para nós que eu esclarecerei para vocês na próxima aula, tá? Obrigado, bom descanso e até mais. Tchau, tchau.